É a pergunta que eu ia fazer. Fez um ano aqui no Brasil que acho que teve o primeiro caso, certo? De Covid. Teve um ano pra gente otimizar essa situação, de tudo isso que você tá falando. Na sua opinião, por que que o senhor acha que não aconteceu isso? Porque são situações simples, entre aspas, que poderia ter evitado muitas baixas, né? Por que que isso não aconteceu? Essa otimização de tempo, a fórmula de tratamento, quando o paciente chega lá. Por que que o senhor acha que um ano depois parece que a gente está em março de 2020? O pessoal que tá há muitos de coração aberto, querendo fazer o máximo que podem na área da saúde, mas parece que começou agora a pandemia e é aquela coisa que ninguém conhece, ninguém sabe o que está acontecendo, como tratar. O que o senhor acha disso? Já não era tempo, um ano, para isso que o senhor está falando já estar acontecendo, não só aqui, mas em âmbito nacional ou estadual? Não sei se eu fui claro, deu para entender o que eu quis dizer. Eu entendi perfeitamente. Porque, meu, Ó, tem coisas que são inacreditáveis. Eu vou gente. colocar minha opinião aqui, aí já não estou falando mais pelo grupo, tá? Porque eu não gostaria de envolver outras pessoas na minha opinião. Às vezes eu tenho umas opiniões polêmicas em relação a isso, e aí falo por mim, tá certo? Aí eu vou colocar a minha visão. Sim. Eu acho que primeira causa desse caos aí, uma total incompetência dos gestores, tá? Sejam eles em nível estadual, municipal, federal, tá? Esse é o primeiro ponto. Uns adotaram uma forma de conduzir a crise, parece que montaram em cima daquele cavalo e não saíram mais, só daquele jeito que funciona, e não foram flexíveis em enxergar que as situações mudaram, as situações de repente pediam outras medidas e isso não foi feito. Então, uma total incompetência de gestores. Eu não vi, assim, você pode me dizer, mas o gestor de tal lugar lá parece que mandou muito bem e tal. Salvo raras exceções, onde você tem uma cidade ou outra que parece que fez um bom serviço, assim, a grosso modo, assim, na imensa maioria dos gestores foi um desastre. Então, essa é a primeira causa que eu imputo aí pela crise como tá. Segunda coisa, a guerra política. Isso é óbvio, né? Um governador que a gente bem conhece puxa um negócio para um lado, o presidente puxa um negócio para o outro e fica uma guerra entre poderes aí, um querendo derrubar o outro. Parece que quanto pior a pandemia, melhor para um certo grupo, né? Que isso a gente assistiu nos Estados Unidos, né? Parece que fizeram uma desgraça no país para poder derrubar o presidente lá, e depois aí parece que a pandemia agora simplesmente desapareceu lá, né? Mal se escuta. Então, quer dizer, tem toda essa narrativa política de um lado e de outro tal. Isso esqueceram do que nós estamos lidando com o ser humano, com vida e tal, e estão numa guerra política. Essa seriam as explicações. Às vezes é difícil para as pessoas enxergarem que existe a maldade do ser humano, né? Existe maldade. Mas como que pode um gestor... Você acha que realmente tem isso? Que o cara deixaria morrer gente? Meu amigo, não sejamos... A era da inocência acabou. Nós não temos uma era da inocência. Óbvio que os caras podem deixar morrer gente deliberadamente para criar uma narrativa política. Nós assistimos isso nos Estados Unidos. Quer dizer, houve uma divisão enorme, um rolo enorme e tal. Por fim, agora, trocou o presidente, a coisa melhorou de tudo. Não se fala mais em pandemia, lá não se fala em número de mortes, lá tudo se resolveu. Sempre óbvio, tem um viés. Né? Óbvio que tem um viés. Depende para que lado que vai. Eu não estou nem puxando para um lado nem para o outro. Sim. Eu não estou querendo nem deixar claro minha posição aqui, mas disso, isso, né? A gente não pode ser inocente a ponto de achar acreditar que não tem. Que não tem.